ainda sobre a Venezuela, vamos entender o que a gente pode esperar daqui para frente após os levantes que ocorreram nesta manhã e também ontem em Caracas. Nosso convidado é o fundador do Instituto de Pesquisa Ideia Big Data, o economista e pesquisador na área de políticas públicas na George Washington University, Maurício Moura. Bom dia, Maurício. Obrigada por falar conosco neste feriado. Bom dia, Nicole. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Maurício, como eu falei há pouco, o que você espera daqui para frente dessa crise na Venezuela? A gente viu que pelo segundo dia opositores e apoiadores de Maduro se enfrentam em Caracas. Como que você vê esse cenário a partir de agora? Nicole, eu vou dar uma ênfase mais de opinião pública, que é a minha área. Eu faço pesquisa na Venezuela desde 2011, né? A gente, inclusive, está rodando uma pesquisa telefônica nesse momento, claro que com mais dificuldade de coletar informação pela instabilidade do momento na Venezuela. Então, eu queria fazer 3 pontos aqui que são muito claros do ponto de vista dos venezuelanos, né? O primeiro é que, obviamente, a avaliação e o apoio ao governo do Maduro, à presidência do Maduro, ela despencou, né? A gente tem visto que o número que há 3 anos atrás era quase a metade da população, hoje é mais ou menos 20% das pessoas que, de alguma maneira, apoiam o governo do Maduro. Claro que os apoiadores do governo Maduro hoje se restringem muito às pessoas que basicamente dependem do governo federal na Venezuela para subsistência e para sobrevivência. Então o apoio dele despencou. O segundo ponto é que as pessoas ainda reconhecem o Maduro como presidente, né? A maioria da população ainda não consegue enxergar no Guaidó a legitimidade presidencial, né? Não estou dizendo que essas pessoas apoiam o Maduro, mas elas não veem o Guaidó ainda exercendo na plenitude a função presidencial. A última pesquisa que a gente rodou, e eu quero ver o resultado de hoje também, quase 40% das pessoas ainda mal conheciam o Guaidó e, portanto, dificilmente reconhecem ele como presidente. O terceiro ponto que eu vejo na população venezuelana é que existe uma descrença ainda muito grande na maioria da população de que tem uma solução possível no curto prazo, né? As pessoas que convivem no dia a dia na Venezuela enxergam muito que o Maduro ainda tem o apoio das Forças Armadas e, portanto, não veem no curto prazo uma perspectiva de mudança. Então, assim, do ponto de vista da opinião pública, a situação é muito instável, mas, por outro lado, há uma descrença, uma desesperança muito grande ainda. Uhum. Eu até queria te perguntar isso. Em fevereiro teve uma pesquisa que vocês fizeram exclusiva para a revista Exame, que falava que 52% da população ainda vê Maduro como presidente e 21% enxerga Guaidó como presidente. Depois desse confronto que houve ontem, dessas manifestações que ocorreram ontem, como que essa opinião pública pode se comportar para ambos os lados? Você acha que a população tende a ver que houve um vencedor e houve um perdedor, ou ela deve continuar assim, dividida? A minha sensação é de que ela vai continuar ainda dividida. Esses grupos de apoiadores do Maduro é muito ligado às pessoas que dependem do governo ainda para sobreviver, mas e a liderança do Guaidó ainda não é uma liderança estabelecida, né, na cabeça da opinião pública venezuelana. Do ponto de vista da opinião pública, acho que a melhor expectativa, o melhor cenário possível para os venezuelanos seria um governo de transição aí apoiado pelos militares. Por quê? Porque as pessoas veem nos militares a força que ainda sustenta o governo do Maduro. Então, se houvesse uma iniciativa militar para uma eventual transição para um governo do Guaidó ou para uma eleição, eu acho que teria um apoio muito forte da opinião pública, na minha opinião. Quer dizer, então, entre duas lideranças, a população está buscando um caminho do meio que seria os militares, é isso? Eu acho que não, porque as pessoas entendem, compreendem na Venezuela que o que sustenta o Maduro hoje é o apoio militar, né? E tanto o apoio militar formal, que é o apoio das Forças Armadas, como também as pessoas convivem diariamente nas ruas com as milícias, né? Que é uma situação extremamente complexa. Mas meu ponto aqui é que tanto a liderança do Maduro, que perdeu popularidade fortemente, como a liderança do Guaidó, que ainda não é reconhecida na sua plenitude como a liderança, não são tão fortes quanto a potencial efeito de ter os militares liderando uma transição. Então as pessoas, a partir do momento que virem que as Forças Armadas estão realmente engajadas em fazer uma transição democrática, eu acho que aí vai ter um apoio popular imenso. Só que hoje as pessoas ainda não têm essa percepção.
E Maurício, na verdade também a gente nem consegue, nem os próprios, esses líderes, né, Maduro e Guaidó, eles demonstram essa transição, pelo menos uma transição democrática e pacífica. O que a gente vê hoje é o cenário completamente oposto. Nesse cenário, diante do que você está falando, se os militares então decidissem passar de fato para o lado de Guaidó, você acha que então a população o apoiaria ou conheceria mais do que atualmente? Não, totalmente. Eu acho que esse é, na verdade, eu acho esse é o ponto-chave da questão. Do ponto de vista de opinião pública, a partir do momento que o Guaidó tiver esse suporte militar para fazer a transição, certamente ele vai ser muito mais reconhecido e muito importante, aí as pessoas vão passar a ter alguma esperança de solução, porque o que está acontecendo na Venezuela hoje, do ponto de vista de opinião pública, é que tem uma desesperança, ninguém enxerga uma solução evidente, né? Eu acho que para passar a enxergar uma solução evidente é fundamental essa participação militar de uma maneira efetiva numa eventual transição. Uhum. Você falou que você faz pesquisas na Venezuela desde 2011, né? E você está trazendo esses dados da Venezuela, dos militares, dessa sensação pública. O que mais você pode falar para a gente desse cenário? Qual foi a última pesquisa que vocês realizaram? Ou se você já esteve lá, quando foi a última vez? A última vez que eu estive lá foi mais ou menos há um ano atrás. Claro que a situação não estava nesse ponto como está deteriorada agora. Agora, o que eu percebi desde que eu comecei a trabalhar lá é que assim, o chavismo perdeu muita popularidade, porque a vida das pessoas piorou, e isso é óbvio de perceber. Por outro lado, ainda existe uma desesperança muito grande em relação a uma mudança, né? Porque, por um lado, perdeu popularidade, perdeu a essência do suporte da população em geral. Por outro lado, ainda não, na cabeça dos venezuelanos, ainda não existe uma ponte para o futuro, digamos assim, né? Uhum. Então, assim, o que eu vi ao longo das minhas experiências, eu estou rodando uma pesquisa agora, nesse momento, eu não tenho os resultados ainda para compartilhar com vocês. Fico na espera de um convite para compartilhar os resultados amanhã ou depois. Por favor. Mas o que eu tenho visto é uma deteriorização da popularidade do Maduro, uma piora na qualidade de vida. Por outro lado, também, uma baixa expectativa de que alguma solução seja apresentada para as pessoas no curto prazo. Maurício, eu queria que você explicasse também um pouco para a gente, quando você fala na questão de que as pessoas ainda reconhecem o Maduro como presidente, mas a popularidade dele está caindo, por que então essa popularidade, esse apoio não vai para o outro lado? É só a questão dos militares, mas tem a questão que você falou agora da vida das pessoas que piorou, né? Você pode fazer essa distinção para a gente? Não, perfeito. Muita gente pode até achar que é muito fácil. Tem muita gente na Venezuela, eu vou estimar que quase 30% da população não gosta do Maduro, não quer o Maduro como presidente, mas entende que ainda ele tem o controle do orçamento do governo, ele tem o controle da principal estatal, que é a petroleira, e ele tem o controle do exército. Então, esse percentual, que é 1/3 da população da Venezuela, não é favorável, não apoia, mas, por outro lado, entende que no dia a dia não tem ninguém controlando os principais ativos aí do governo venezuelano. Esse é o público, né? Que eu vejo que é justamente essa coisa, que as pessoas olham para o Maduro ainda ele no comando, mas obviamente não conseguem avaliar ele positivamente, porque a situação na Venezuela é muito ruim e piorou ao longo dos anos, foi piorando muito ao longo dos anos, né? Não é que piorou pouco, não, piorou muito. Então, na verdade, é o Maduro quem pode decidir as coisas por elas. E elas não enxergam no Guaidó essa autoridade para fazer mudanças ou para autorizar, enfim, serviços públicos, esse tipo de coisa. É isso? Exatamente. Ainda tem um fator agravante nessa situação toda, que os meios de comunicação na Venezuela, a maioria ampla, ainda é dominada pelo governo, né? Inclusive, ao longo do tempo foi piorando essa situação, então a própria opinião pública também, ela não recebe muita informação que não seja quase que uma propaganda do governo. Ela tem esse fator que ainda complica as coisas para o Guaidó se estabelecer como uma liderança efetiva na cabeça das pessoas, né? Uhum. Então, só para concluir esse ponto, de acordo então com essas pesquisas que vocês vêm fazendo desde 2011, é como se a população enxergasse no Guaidó, de fato, nisso que ocorreu ontem, como um golpe. Seria isso ou não? Não exatamente. Não chega tanto a ser um golpe, até porque não existe na cabeça das pessoas, não está claro ainda que a oposição se organizou dessa maneira para derrubar o Maduro. A questão é muito mais simples na cabeça delas. A cabeça delas é que todo mundo hoje, a maioria esmagadora da população, quer que o Maduro caia,
mas ainda não enxergam no Guaidó o seu líder efetivo, o seu líder legítimo, né? E aí entra o ponto que a gente começou aqui no começo da conversa. O ponto de equilíbrio disso é o apoio militar. Enquanto as pessoas perceberem que os militares estão com Maduro, essa desesperança ainda vai permanecer na cabeça dos venezuelanos. Entendi. Obrigada por essas informações. E só para a gente concluir a entrevista, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito das fake news. A gente viu que teve aí uma série de rumores de aviões que poderiam tirar Maduro do país, poderiam tirar Guaidó. Como que você enxerga o impacto desse fenômeno, né, que tem acontecido aí no mundo das redes sociais nessa questão da Venezuela? Houve algum impacto? Houve, de fato, essas fake news? Na verdade, o que a gente monitora é que assim, a população venezuelana vive diariamente sob o bombardeio de fake news de ambos os lados, né? Tanto do lado chavista, do Maduro, quanto do lado da oposição. Agora, por outro lado, é o que eu te falei, né? As pessoas estão com problemas tão grandes hoje na Venezuela de quase subsistência, né? Então, o efeito dessas fake news no dia a dia é muito pequeno, porque os problemas são muito grandes na Venezuela. Então, assim, é um cenário muito interessante, porque vive-se sobre o bombardeio de fake news, e óbvio, quanto mais instabilidade, maior o terreno fértil dessas fake news. Por outro lado, né, as pessoas saem de casa hoje em Caracas para buscar comida do próprio dia, né? Então, é um dilema, assim, né, de o que você acredita e quais são os problemas que realmente são relevantes no dia a dia dos venezuelanos. Perfeito, Maurício. Obrigada pela conversa, obrigada pelos esclarecimentos. Obrigado, Nicole. Um abraço aos ouvintes.